Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Então, pra quem não me conhece, eu sou a Malu e hoje eu vim dar continuidade a essa série de devocionais que a Jubajap tem feito durante essa quarentena. Eu sei que não tem sido um período fácil e eu falo isso por mim mesma, não tem sido um período muito fácil pra mim, mas graças a Deus tem sido um período que eu tô tendo a oportunidade de me aproximar mais de Deus, tô tendo a oportunidade de ler mais a palavra, de passar mais tempo, sabe, de verdade com o Pai, e isso tem sido muito bom. A palavra que Deus colocou no meu coração, na verdade o tema que Deus colocou no meu coração, ela envolve um pouco da ansiedade, e eu sei que é um assunto mais delicado e que abrange várias coisas, mas eu vou pegar essa parte do texto e falar sobre essa ansiedade normal que acomete qualquer ser humano, porque nós somos falhos e às vezes a gente acaba fazendo planos e a gente fica com muitas preocupações se esses planos eles vão se cumprir ou não, e como é que vai proceder toda a nossa vida durante esse período de quarentena, como é que vai ser depois e etc. Mas primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que Deus, Ele quem cuida dos nossos dias e Ele sabe o que é melhor pra gente. Na verdade isso é o que eu deveria estar falando depois que eu ler texto, mas a gente sabe que Ele cuida de nós e que Ele cuida dos nossos dias. O texto que eu vou ler, ele se encontra lá em Filipenses e tá no capítulo 4, desculpa, os versículos 6 e 7. E aí primeiro eu vou ler, aí depois eu vou reler para eu ir destrinchando o versículo e conseguir explicar melhor o que eu entendi e o que Deus tem falado ao meu coração. O versículo 6 diz assim: Não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio da oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, o versículo 6, ele já começa falando assim: Não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus. Então, quando ele fala não andeis ansiosos por coisa alguma, acaba ficando muito assim, porque é literalmente a gente não andar ansioso por coisa alguma. O que eu vejo como uma ansiedade? A ansiedade que eu tô falando é aquela ansiedade normal de cada ser humano, não é aquela ansiedade patológica. Lembrando que se você tem essa ansiedade patológica, você deve procurar sim um auxílio espiritual, porque quem governa a nossa vida é Deus, mas você também deve procurar um auxílio profissional. Então a ansiedade que eu tô falando, vou repetir, é essa ansiedade normal que acomete qualquer ser humano. Não andeis ansiosos. Então, assim, a gente não precisa andar ansioso. A gente não sabe de fato o que vai acontecer amanhã, só que nós temos uma visão muito limitada. E eu sei que a gente tem planos, a gente acaba fazendo metas, a gente acaba estabelecendo metas, estipulando objetivos para as nossas vidas. Só que não adianta nada você fazer isso sem não apresentar primeiro diante de Deus. Porque Deus é Ele quem governa as nossas vidas, Ele quem sabe o que é melhor para cada um de nós. Então, assim, para um cristão, a gente precisa ter duas coisas para ter um crescimento espiritual. A primeira é a oração e a segunda é a leitura da Bíblia, e todo mundo sabe disso no caso. Por que a oração? Porque a oração ela é a forma que a gente encontra de conversar com Deus, ela é a forma que a gente encontra de expor o que a gente está sentindo, os nossos medos, as nossas aflições, é a forma que a gente encontra de colocar aos pés do Senhor realmente, e colocar nas mãos deles os nossos planos. Então, assim, a oração, ela é essencial. Se você tem algum plano na sua vida, se você tem alguma meta, você precisa apresentar diante de Deus. E lembrando, assim, que apresentar diante de Deus não significa que a sua vontade vai ser feita. Porque, como eu já falei e eu vou repetir, a vontade de Deus ela é soberana para as nossas vidas. Deus sabe o que é melhor para a vida de cada um. Ele cuida de nós a cada instante. Ou seja, não significa que se você tem uma meta, você vai conseguir cumpri-la, porque talvez não seja isso que Deus tenha para você. E a gente precisa aceitar e reconhecer que a vontade dele é boa, é agradável, é perfeita para as nossas vidas. E que ele faz, de fato, ele faz o melhor para a gente. E aí, como eu disse, nós devemos apresentar para ele todos os nossos planos, as nossas metas e objetivos, para que realmente ele coloque no nosso coração aquilo que ele tem pra gente, não aquilo que a gente acha que deve ser feito. E aí fala com súplicas e súplica com ações de graça. E o que as ações de graças
nada mais são do que você agradecer também, porque não adianta você só ficar pedindo e não agradecer por tudo que tem feito. Então é você orar e falar: Deus, muito obrigada mesmo. É você se sentir, sabe, agraciado por tudo que ele tem feito na sua vida, por ele cuidar tão bem de você, por tudo que vai acontecer ainda, sabe? Então, assim, não adianta a sua oração ser como se você fosse comprar alguma coisa e aí você fizesse um pedido para alguém. Não, sua oração ela deve ser de um filho para com o pai. Você tem que expor de fato aquilo que está sentindo e ter essa gratidão no seu coração das coisas que ele tem feito por você. E aí a segunda parte fala assim: a paz de Deus que ultrapassa todo entendimento guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Ou seja, quando você apresenta os seus planos e aquelas coisas que você tem, que você deseja cumprir para Deus, ele traz sim uma paz para o seu coração, porque você sabe que está sendo guardado não é por uma pessoa qualquer, você sabe que está sendo guardado por Deus e você tem a ciência de que ele vai fazer sim o que for melhor para a sua vida, mesmo que não seja a sua vontade, mas vai ser a vontade dele sendo feita, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, assim, a minha reflexão de hoje é isso. Eu sei que às vezes pode ficar uma coisa muito vaga, mas é pra gente realmente se colocar aos pés do Senhor. Se você tem sofrido com essa ansiedade de ficar pensando o que vai acontecer depois da quarentena, se os seus planos vão ser cumpridos, apresente diante de Deus. Peça para Ele que cuide do seu coração, que acalme, que você tenha o pleno conhecimento de que a vontade de Deus é soberana. E essa é a minha reflexão de hoje.